Gente, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso Torrecast, esse podcast que foi criado para quem tem negócio aqui na Torre Inc. 50, na cidade de Itu, no Novo Centro, um prédio muito bem localizado, um prédio com muita segurança e que reúne profissionais de alta qualidade, de alta gama e de diversas áreas que a gente vai trazer aqui para conversar, conhecer um pouco mais o que tu tem para oferecer para a região, para o Brasil inteiro, a partir de um prédio que está muito bem localizado e que reúne, como eu falei, profissionais de alta gama que vocês vão conhecer pouco a pouco aqui no nosso podcast. Eu sou o Mamba, eu quero agradecer o patrocínio da Mamba, produtora audiovisual, que está disponibilizando o estúdio e toda a estrutura para fazer esse podcast, uma estrutura completa para quem quer gravar podcast, quem quer gravar videoaulas, treinamentos, conteúdo e também como produtora trabalhando com vídeos institucionais, imagens aéreas e tudo mais. A Mamba, produtora audiovisual, então é nosso principal patrocinador nesse encontro, que hoje tem uma pessoa muito especial, uma pessoa que muita gente conhece, tanto pelo conhecimento dela na área que ela atua, quanto por ser uma pessoa muito representativa aqui na cidade de Itu, porque ela leva os ituanos e os brasileiros além das fronteiras. Eu estou falando da Márcia Mack, da Pamplona Turismo. Márcia, muito obrigado por estar aqui. Eu estou muito feliz de poder conversar contigo hoje e conhecer muita coisa. Você chegou chegando. Seja bem-vindo. Pois primeiramente eu agradeço, né, a oportunidade, fiquei muito feliz com o convite. E vou, né, mostrar para você e para o seu público a minha trajetória na minha área, né, que é o turismo. E a gente vai falar aqui não só da sua trajetória, e sim da trajetória do turismo. Exatamente. De como ele mudou muito. Continua mudando, não vai parar de mudar. Todo dia. E aí que entra uma primeira questão. A importância da pessoa que se mantém. Atualizando e se mantém no mercado, se Sim. mantém com uma referência, que é o caso de você. Hoje você já tem um mercado amplamente atendido, muitas pessoas que conhecem o seu trabalho, valorizam seu trabalho, mas não sempre foi assim. Como começou? Como que a Márcia chegou? Você falou de casualidade. Conta um pouquinho. Então, eu queria trabalhar. E eu estava numa manicure e fiquei sabendo que uma agência de viagem aqui da cidade, que na época era, acho que a única agência de viagem aqui, e fui lá. Vocês estão precisando de uma pessoa para substituir falei o nome da pessoa, que lá ia ter bebê. E eu falei, eu gostaria dessa oportunidade. Aí eu fiquei aguardando, aí veio, né, um querido, né, todas, né, que trabalhavam, que abriu a porta do turismo para mim. E eu fico um pouco emocionada. Mas faz parte, porque é um início, né? A gente, quando relembra de onde que a gente veio, eu acho muito importante e de muito valor a emoção da pessoa. Por quê? Porque você está se encontrando de novo com aquilo que você era. Não imaginei que nessa entrevista, nessa gravação, eu passaria por isso, sinceramente. Mas faz parte e é uma coisa que demonstra o compromisso também, né? E foi assim, eu fui contratada por um período de 3 meses e entrei para atender telefone, molhar planta, fazer café, tipo assim, deixar a empresa, né, tudo em ordem para poder estar recebendo os clientes. Só que eles me receberam assim com tanta... acreditaram muito em mim. Eu era muito nova, foi em 1989, quando eu iniciei. Posso até falar o nome da empresa, que era a Ambar Turismo. E naquele momento eu tinha 4 chefes, que era a Maria Cristina Machado, a Rose Pinheiro, a Lúcia Sonsini e a Mauri.
E depois, né, a Maria Lúcia, que hoje também tem uma agência aqui na cidade. E cada um deles passou as experiências para eu poder estar entrando no turismo. Então, o Amaury falava para mim e para todas, né, funcionárias, ó, amanhã eu vou dar aula de Caribe, 7 horas da manhã. Gente, 7 horas da manhã eu tava lá, porque eu queria aprender. A Maria Lúcia era mais no operacional, então assim, tudo perguntava para ela, qual que é a capital de Belo Horizonte? Ela ia falando, porque gente, era tudo mais difícil. Quais são as cidades da Serra Gaúcha? E ela ia falando. Eu falo que a Mari, na época, ela era a nossa... como que chama esse aparelhinho? Que a gente O GPS? Não, esse aparelhinho que a gente coloca e fala... Esse aparelhinho que fica e fala assim, liga a luz. Alexa. 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 A Mari, pra mim, é a Alexa. Então, tudo perguntava. Só que chegou um momento que ela chegava e falava assim, eu não vou mais te falar, vai buscar informações. Você sabe o caminho. E aí foi que a gente vai, né, deixando de só ouvir. A gente foi e lendo e pesquisando, a gente aprende outras coisas também. Então, assim, a Lúcia Soncini, ela tirava aqui os bilhetes. Esses bilhetes, na época, eu até trouxe aqui para você, para mostrar para o pessoal, como era um bilhete de companhia aérea. Cada companhia tinha o seu bilhete. E era preenchido manual. Então, ligávamos na companhia aérea, a companhia aérea passava o horário, o bilhete, a rota, o localizador, e a gente preenchia o bilhete físico. E aí, nesse momento, né, que eu estava iniciando, a Lúcia tirava xerox desses bilhetes para eu treinar. Eu levava para casa a lição de casa. Então, assim, foi uma empresa que foi a minha faculdade. E sou muito grata a eles, né? Porque hoje eu sou um agente de viagem graças a eles. Porque tem uma questão, meu pai sempre comentava isso, né? Ele fez carreira bancária, começando igual. Desde lá de ser motoboy, entregador de documentação, até se aposentar depois como diretor de RH da empresa. E ele falava uma coisa, não é só o conteúdo, vamos falar assim, acadêmico que você aprende. Você aprende a respeitar as pessoas, você aprende a entender as dificuldades de cada área. E hoje que você é dona de uma agência, você consegue entender as dificuldades dos outros porque você passou por aí também, né? Exatamente. E sempre procuro deixar confortável para as pessoas aquilo que foi difícil para mim. Exatamente. Então, foi um momento difícil, mas a gente vivia aquilo, né? Era aquilo. Para apresentar uma proposta para um cliente, depois de toda a pesquisa, ligava para os colegas, você esteve em tal hotel, como que é? Aquilo que estava na mente daquele colega, ele passava para nós e nós passávamos para os nossos clientes. Então, assim, aquela frase, né, que o agente de viagem realiza sonhos, que ele passa uma expectativa, antes era assim, hoje não. Hoje você coloca hotel, tal, né? Aparece tudo. Tem um acesso direto. Tudo. Então, essa atualização nesses 35 anos foi acontecendo, né, em 88, em 1988 foi quando eu iniciei, 89, aí em 92 eu acho que entrou a internet, 84, fax. O fax, gente, nossa, que alegria! Era mágica. Eu vi um documento saindo, eu falei, gente, não tô acreditando
que aquele documento que a pessoa tinha que mandar pelo correio ou trazer pessoalmente tá saindo ali dentro daquele aparelho. E na hora. E na hora, exatamente. Então, assim, eu sou muito, assim, feliz de ter acompanhado tudo isso, entendeu? Nós tínhamos as companhias aéreas que nos visitavam, as operadoras. As operadoras, o que é uma operadora de turismo? Diferente de uma agência de viagem. A operadora de turismo, ela saía do Brasil, ia buscar oportunidades, ia buscar fornecedores nos países e traz para o Brasil, né, as opções, os negócios. Com um conhecimento mais direto de campo mesmo, né? E distribuía para as agências. Ok. Isso até... E as agências vendiam. E as agências vendiam. Então, existia lá o receptivo local, que hoje é chamado DMC. Aí tinha as operadoras no Brasil. Gente, era uma delícia, porque a gente ia nas feiras, eles passavam informações, mostrava as oportunidades, a gente conversava com as pessoas, falava, Juninho, veja o que você consegue para mim, para esse cliente é super especial. O que a gente vai conseguir para eles? Hoje, o Juninho não existe mais. O Juninho hoje é teclado, a gente faz tudo no manual. E eu sinto uma dor, porque tem coisas que a gente não consegue, porque não existe mais o Juninho, claro, entendeu? Claro. O representante daquela companhia não existe mais, é tudo teclado, tudo sistema, tecnologia. E o cliente chega e fala, Márcia, você não pode ver se consegue, porque esse meu filho só vai fazer 2 anos e o hotel está cobrando. Não tem mais aquela pessoa... Como negociar, como pedir uma ajuda. Não. E então, eu sinto dor quando... eu não consigo tudo isso que você conseguia. Exatamente. Então, assim, essa trajetória ocorreu, né, nesses anos em outras empresas também. A Âmbar abriu a porta, né, do turismo para mim. A Âmbar, ela mostrou e plantou essa semente e o tempo foi passando, as coisas na minha vida foram acontecendo. Então, eu me casei, mudei para São Paulo, conheci uma empresa sensacional também, que aprendi muito. Era uma empresa, o nome Coral Tour, tinha várias filiais na cidade, em São Paulo, e eu aprendi muito, vender Europa. Mas o foco de você chegar em São Paulo era trabalhar em turismo. Você já não queria mais sair dessa área. Não, porque quando eu me casei e decidi mudar para São Paulo, eu já cheguei já com a empresa para trabalhar. Claro. Já tinha o conhecimento, já tinha as pessoas que eu conhecia no mercado, então eu já Você já tinha encontrado o seu caminho. Já tinha meu emprego. O turismo já fazia parte da minha vida. E a Coral Tour, ela mostrou a Europa. Era uma empresa... Essa Europa que está aí, né? Então, eu deixei aqui para você... Eu acho muito legal para vocês entenderem, vocês que estão assistindo, né? A gente demorou um pouco em iniciar hoje a gravação, a gente planejou essa entrevista com um tempo. Por quê? Porque a Márcia falou, eu preciso mostrar para vocês como era antes e como é agora. Vocês que só procuram hoje nos sites especializados de viagens, mas que não tem esse acompanhamento. Mas como era antes, né? Uhum. E aí a Márcia trouxe uma série de materiais que estão aqui na nossa mesa, que eu vou começar a mostrar utilizando esse equipamento aqui, que é muito da hora. Esse mapa aí está mostrando o que, Márcia? Então, nesse período, né, que eu vivi, né, de 85 até 87, 95, 98, por aí. Ai, desculpa. Eu aprendi muito a atender a Europa. Porque a Coral Tour, ela atendia toda a colônia portuguesa.
Eles tinham uma empresa no Porto e aprendi muito com eles, muito. Trabalhar com câmbio, locação de veículo fora do Brasil, documentação necessária para você estar saindo, sobre cidadania. Então, foi uma empresa que me mostrou outro lado, entendeu? Uhum. Aqui no interior, eu era expert em Serra Gaúcha, cidades históricas de Minas, Porto Seguro, Natal, que são as capitais do Nordeste. Quando eu fui para São Paulo, eles mostraram um outro mundo, né? E o que é o diferencial de hoje, né? A dificuldade que a gente tinha naquela época, para você ter uma ideia, vou dar um exemplo aqui, ó. Na Espanha, né? Eu tô aqui em Madrid. Para eu ir para Barcelona, Valença, tá vendo? Eu tinha que somar, tá vendo? Esses tracinhos. Então eu somava de Madrid até Saragoça 314 quilômetros. De Saragoça até Barcelona eram mais 300. Então eu sabia aqui fazer o cálculo da quilometragem para o cliente. Então hoje eu coloco lá no meu sistema, né? Coloco lá nas minhas ferramentas, ele já coloca a quilometragem, já coloca pontos de interesse, já coloca documentação necessária para fazer o trajeto. Então, assim, as coisas mudaram e o que eu sou muito grata e estou muito feliz é que eu estou acompanhando tudo isso. Você tinha falado há alguns minutos atrás sobre, por exemplo, a questão do fax, que como impactou isso naquele momento, mas foi uma ferramenta que ajudou. Muito. Pouco a pouco foi evoluindo mudando. Tudo. Hoje você e-mail. acabou de mostrar esse mapa, hoje tem um sistema que faz isso para você. Exatamente. E agora você pegou uma ferramenta que até dá arrepio, porque na escola a gente precisava estudar isso aí. Hoje não precisa mais. Olha, na época, Mamba, a gente tinha que fazer reserva na livraria, porque era uma atualização ano a ano. E o Atlas não era usado só na escola, não. As agências de viagem viviam do Atlas. Acho que comprava mais que a escola. Do Atlas, que até hoje existe o Panrotas. O Panrotas era a nossa Bíblia. Porque era no Panrotas que tinham as rotas de todas as companhias aéreas. Então, por exemplo, eu vou para Fortaleza. A rota 650 nascia em São Paulo, Salvador, Recife, Fortaleza. Quanto custa a rota? A gente vendia a rota. A rota da Transbrasil 650 custava, vamos pôr aí um exemplo, R$1.000. E se o passageiro quisesse fazer São Paulo, Salvador, Recife, Fortaleza, a única diferença, ele era a taxa de embarque. Porque o voo já ia fazer aquela rota. Ele ia parando, claro. Entendeu? Então, era no Panrotas que existia todas as rotas do mundo. Então, era uma bíblia. E era ali que a gente pegava a numeração do voo, ligava na companhia e falava, olha, eu quero no dia tal a rota 650 de São Paulo para Fortaleza. Aí ela falava, marcava, fazia tarifa e a gente emitia o bilhetinho físico. Esse aqui, por exemplo, para a Austrália e Nova Zelândia, isso aí, né? Esse aqui foi uma edição que foi exclusiva de Austrália e Nova Zelândia, porque tinha muitas, né? Não era um único guia, eram vários, porque cada país hoje faz um documentário, né? E coloca na internet. Antes eles tinham que publicar. Tinha edições, né? E não só, né? Tem guias, por exemplo, só de Londres, tá vendo? Guia só da Califórnia, que é uma região, né, nos Estados Unidos. Um guia de Paris. Gente, até hoje eu uso esse guia de Paris, sinceramente. Tem coisas aqui que eu acho fantástico. Mostra pra mim, por favor. Gira isso. Olha isso. Eu sou apaixonada. Eu empresto pro cliente, mas eu falo, traga de volta, porque ele é meu. Tem nome. Tem nome. Tem nome aqui. Porque hoje você coloca lá, né, no aplicativo, o que fazer na rua, na Champs-Élysées. Tem tudo lá. Mas aí você não vai procurar.
Às vezes você não sabe o que você quer, né? Exatamente. Aí você tá aqui no guia, você tá na Champs-Élysées, nossa, olha essa estátua, esse monumento. Tá contando a história do monumento aqui. Você não foi procurar o monumento para saber onde ele está. Você não tá encontrou ele aí, não. Você já sabia para onde ir. Então, tem situações que você, por exemplo, quer visitar a Torre Eiffel. Beleza, você já sabe que você quer conhecer a Torre. Só que no caminho do Louvre até para chegar na Torre Eiffel, você vai passar por pontes maravilhosas, monumentos maravilhosos, que cada um tem uma história. Então, o guia físico, esse, por exemplo, ele mostra tudo isso. Entendeu? Então, a internet é maravilhosa, a internet foi a melhor coisa que aconteceu, sim, mas os recursos que tínhamos, né, antes eram muito valiosos também e diferente, né? E eu acho que agora a gente pode valorizar mais ainda. Com certeza. Porque para nossas gerações que passamos por essa evolução, né, da internet, da velocidade da informação, ter um livro antes a gente era muito normal. Sim. Só que se agora a gente pensa, quanto trabalho deu para ter esse livro? Como que foi feito isso aqui? Que era tão fácil antes. Os editores, esses livros aqui são os que nutrem a internet. Não, e é incrível que com essa evolução, né, com essa mudança, a tecnologia, às vezes eu acho que ela é maravilhosa, mas você imagine as pessoas que para criar esse guia, claro. A gráfica não existe mais, é muita coisa, tudo que envolve, né? Mas é passado, né? Faz parte da nossa vida que alimenta o presente, né? Sim. Porque sem isso aqui, não teremos chegado onde a gente está. Exatamente. Mas antes de dar esse passo grande até como é agora, estamos esquecendo de falar de uma coisa muito importante. A Pamplona Turismo. Você estava começando a falar sobre sua história, onde que você começou, essa gratidão que você tem pelas pessoas que abriram esse mundo, as experiências que vieram caminhando. Exatamente. Tem hoje um nome lindo, um nome de Pamplona que vem da Espanha, mas o que é a Pamplona Turismo? Como surgiu a Pamplona Turismo? Eu vou contar para terminar aqui essa trajetória. Quando eu estava em São Paulo, né, que eu tive aí a oportunidade de trabalhar na Coral Tour e aprender muito. Quando eu fui para São Paulo foi quando eu me casei. Quando eu me separei, que a vida vai, né, vai mudando e eu voltei para o interior. Só que eu fui para a região de Piracicaba, né, aí morava em Águas de São Pedro e trabalhava em Piracicaba, numa agência também que é só orgulho. Pessoas incríveis, o Aldano que infelizmente já não pertence mais a esse mundo, que eu senti bastante. Ele me ensinou o que é uma viagem rodoviária. Então, assim, eu fui buscar as experiências, né, e o conhecimento em várias situações do turismo. Foi a Âmbar que me colocou, né, no turismo. Fui para São Paulo, aprendi muito, porque eu vendia muita viagem internacional. E no prazo aí de 2 anos, 3 anos, eu voltei para o interior e vi uma outra forma de turismo, que são as viagens rodoviárias. Então, já existia, mas o operacional, como você criar uma viagem rodoviária? O que você necessita, né, para o conforto, as experiências do cliente? Então, isso eu aprendi na Monte Alegre. E também foi um momento que quando as principais redes hoteleiras começaram a vir para o Brasil. Então, assim, Iberostar, Marriott, Breezes, Vila Galé, começaram a trazer, né, a implantar aí
resorts no Brasil. E foi nesse momento que eu me especializei na empresa em venda de resorts para famílias, né? Então, as pessoas que chegavam, né, na época, era direcionado para Márcia, e naquele momento existiam as operadoras que faziam os fretamentos. Então, toda semana tinha fretamento. Voo, que era aqueles pacotes, por exemplo, Porto Seguro. O voo saía de São Paulo ou de Campinas, né, já tinha na época, fazia São Paulo, Porto Seguro, São Paulo. São Paulo, Fortaleza, São Paulo. Maceió. Então, eram os pacotes prontos, que essa época, muita gente teve a oportunidade de começar a viajar. Então, assim, a classe média, ela descobriu o turismo. Então, foi em 97, por aí, 95, 96. Foi nessa época que os fretamentos, né, dentro do Brasil se iniciaram. Então, assim, vendia, que a gente não vendia, a gente fazia pedido. Era assim, grupos de terceira idade. Gente, a terceira idade descobriu que eles estavam na melhor idade. Que eles podiam fazer isso, que eles tinham direito. E as influências de hoje que você vê na internet, mostrando, né, os lugares que elas visitam, eram as senhorinhas. Ai, Márcia, olha, eu tenho uma amiga que a gente gostaria de viajar. Você programa, me oferece. Só que daquela amiga começava outra amiga, daquelas 2 amigas viraram 4 amigas, daquelas 4, 8 amigas. E assim eu peguei gosto no grupo, sabe? Gente, que delícia você programar um grupo que hoje a Pamplona, ela sente prazer nos grupos, sabe? A gente, do dia que sai daqui até o dia que chega aqui, eu tô junto. Eu tô vendo as necessidades das pessoas. E você tem a possibilidade também de sentir a experiência delas, né? Sim. E cada grupo é diferente. E cada grupo vai mudando, né? Cada grupo você vai aperfeiçoando, porque lá atrás eu vi que precisava de um adaptador de tomada, porque mudava de país, mudava a entrada. Aí a Pamplona já providenciou para dar para os clientes o adaptador de tomada. O cliente sentiu dificuldade porque na esteira tinha 2 malas iguais. A cliente pegou a mala errada. Não. O próximo grupo, personalizei capa de mala para o grupo todo. Então, assim, a gente vai tendo que, né, mudar a situação, trazer cada dia mais conforto. E hoje, né, eu sinto que eu tenho muito que aprender ainda. Muito. Todo dia eu falo, gente, mudou o sistema da companhia. Mudou o hotel que era Ibero, não é mais. O hotel que era Novotel virou Ibis. Então, assim, tem muita mudança, né, dentro do nosso mercado. E continuando aí a trajetória, eu fiquei na Monte Alegre até 2001, quando eu recebi a proposta da minha primeira empresa, que foi a Âmbar. Ela me ofereceu, né, para voltar para Itu, e foi quando eu decidi voltar. Voltei para Itu, fiz o meu trabalho, só que o turismo, ele tem muitos altos e baixos. Nessa época, em 2001, nós tivemos aquele ataque terrorista, né, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Eu cheguei em Itu dia 30 de agosto. Dia 11 de setembro, as torres, né, infelizmente foram atacadas. E o turismo parou.
O mundo parou, né? Foi uma sensação. Não. O mundo ocidental ficou num medo, numa incerteza, uma coisa nunca vista, Exatamente. nunca imaginada. Mas a gente não estava preparado, né? É, ninguém. O turismo, por exemplo, ninguém mais saía, né? E voltava, mudou tudo, mudou formas de viajar, mudou regras, mudaram segurança, né? Tudo passou a ser diferente. E foi um momento que o que a gente vendia? Nada. As operadoras, né, que tinham no mercado na época, eram operadoras especializadas em Estados Unidos, sabe? Foram fechando. E aí outras crescendo, né? Então, assim, mudanças, aquela insegurança, que nesse período que eu voltei para Itu com energia, com tudo que eu aprendi, eu vou poder devolver para eles, tudo que eu aprendi nessa época eu vou retribuir, né? Porque foram eles que abriram, claro, né? que Então eu vim com essa ideia, eu vou trazer para eles tudo que eles, né, naquela época deram para você. né? E eu vim com essa energia. Eu vou, né, trazer toda a bagagem que eu fui buscando e vou, né, trazer aqui para essa empresa. Só que tudo, né, infelizmente parou, problemas, passageiros que estavam marcando, né, viagem cancelando, passageiros que já tinham comprado com essa dificuldade de reacomodar. Tá, passou. Começou uma loja nova, tudo passa, né? Sim, sim. As coisas vão acontecendo e a gente não pode desanimar, a gente não pode se entregar. A gente tem que se adaptar para continuar. Exatamente, senão... e tudo é lição. É impressionante como cada dificuldade você já consegue resolver situações no futuro, né? Sim. Bom, e aí você já ouviu falar aí na fase dos 7 anos, né? Que muda de fase, né? Até hoje, aconteceram situações que atrás eu poderia ter relevado, só que em 2007 eu falei, tô cansada. Já deu. Eu acho que eu não quero mais trabalhar no turismo. Tô cansada, o pessoal tá deixando de respeitar o nosso trabalho. Hoje, sabe quando você chega e fala assim, não quero mais? Sim. Cansei. Acho que também um pouco de desgaste, shopping, filhos. Eu acho que a Márcia... É a vida. A Márcia naquele momento eu acho que estava precisando de férias. Precisava de uma agência que leve ela para fazer o que ela fazia para os outros. Então, mas não aconteceu. A Márcia surtou, né? Não quero mais trabalhar no turismo. E, né? Fazer o quê? Fui vender moto. Cheguei um cliente na época. Quem vende viagem vende qualquer coisa. Eu falei, mas eu não sei nada de moto. Vamos fazer um treinamento. Me ensinou que era embreagem, me ensinou que era disco de freio, me ensinou que era a marca, de onde vinha a marca, papapá. Você dirigia moto? Sim, sempre gostei de moto. Hoje, né, infelizmente não dá muito certo, mas sempre gostei. E comecei a vender moto. E foi num lançamento de um modelinho aí de moto dessas... Nossa, eu arrasei nas vendas de moto, porque aí eu comecei a ligar para os meus clientes, né? De viagem, você já viajou agora? Quer uma moto? Viu? Tem uma moto que vai ser ótima aí para vocês. Aí eu já vendia a moto, já mandava emplacar e já mandava entregar. Ele chegava no final de semana no condomínio e já tava a motinho dele lá. Então, assim, foi uma experiência boa, mas o que aconteceu? Eu vendendo moto, eu comecei a montar grupo de motoqueiro para fazer viagem. Aí meu patrão falou assim, viu, você precisa decidir, filha, o que você vai fazer?
Ai, vamos fazer um café da manhã para vender acessórios? Vamos vender café da manhã, vendia os acessórios da loja. Vamos montar vai para Campos do Jordão, vai ser legal, vai ter um encontro de carros lá em Campos do Jordão no dia tal. Vocês não querem fazer um bate e volta? Mas não adianta. Você quis sair, mas o turismo não saiu de você. Não. Ele está dentro de mim. Eu acho que essa viagem na vida faz parte de outras vidas e outras. Porque é impressionante como eu amo o que eu faço. E eu sinto prazer, sabe? Quando o cliente volta, quando o cliente liga. Não tem coisa mais prazerosa. O dinheiro que eu ganho não me dá tanto prazer do que quando um cliente tá lá no lugar e fala: Márcia, onde eu tô? Hoje mesmo de manhã, um cliente me chamou: Márcia, olha, tô adorando o hotel. Olha que delícia aqui no café da manhã. Gente, não tem... É muito gratificante isso. Porque tem uma questão aí, né? Ele está atendendo a expectativa dele, graças àquilo que você fez. O seu trabalho permitiu isso aí. Então, como não vai se sentir bem, né? Exatamente. E aí, o que aconteceu? Em 2004, eu conheci uma pessoa... Conheci, não. Comecei a namorar uma pessoa aqui em Itu, em 2004. Que é o amor da minha vida. Então, o que aconteceu na minha vida nessa época? Eu estava com os meus 2 filhos, estudando, lindos, maravilhosos. Eu estava com a pessoa que eu amava, né? Eu me encontrei, entendeu? E aí parece que aquele momento, né? Que foi em 2007 isso, 2008, ele chegou para mim e falou: Márcia, a gente tá num restaurante, a gente tá viajando, a gente tá em outra cidade, as pessoas te conhecem, você vem pedir dicas de hotéis, por que você não monta a agência? Aí eu falei: eu tenho um pouco de medo, porque eu sei vender viagem, mas eu não sei... Eu não sou empresário. Exatamente. Eu não sou empresário. Eu não tenho, eu gosto de servir. Eu gosto de agradar aquela pessoa que está me procurando. Ele falou: não, mas isso daí se aprende. Sabe o que ele fez? Me deu um notebook do mais atualizado. E falou assim: você vai começar a verificar tudo que é necessário para uma agência de viagem. E eu fui pesquisar, aí já estava naquele momento do site, sabe? www, o BR. Então eu fui, só que e o nome? Que nome que eu vou colocar na minha agência? Aí eu pensei e falei: o que envolve o turismo e o amor da minha vida? Pamplona. Porque ele é de Pamplona, na Espanha. Então, eu uni o que eu mais amava, né, que era o meu, né, trabalho e tudo mais, com a pessoa, né, que estava ali naquele momento, me apoiando, me dando fazendo informações. Acontecer a situação, né? Dando coragem para você. Exatamente, que é muito importante naquele momento. Claro que sim. E eu tomei a decisão de abrir a Pamplona Turismo. Em 2008, dia 8 de dezembro de 2008, nasceu a Pamplona. A primeira agência foi ali na Rua do Patrocínio. Mas assim, foi tão maravilhoso aquela época, que tudo era prazer, sabe? Escolher a mobília da agência. Então, tudo que eu tinha em mente, eu fui realizando. Entrar em contato com os fornecedores. Os fornecedores vinham me procurar, sabe? Então, tipo assim, a Márcia abriu a Pamplona. Ia lá nos visitar, ia mostrar, ia abrir a conta, os consolidadores. Claro. Então, assim, os clientes, eu nunca cheguei assim e falei assim: vai lá na agência me ver. Teve uma situação que ele ficou até aborrecido. Ele falou: nossa, você abriu a sua agência e você nem me ligou.
Eu falei, olha, eu entendo, né, que Sim. você tá aborrecido, mas olha a minha situação. Sabe, eu estava trabalhando há tanto tempo numa empresa e eu abri uma empresa, abri uma agência de viagem. E você tem esse conhecimento, porque você é uma pessoa que lê jornais, né? Porque Claro, era jornal a na informação época, tá não aí. tinha redes sociais. Então, eu passei a divulgar a Pamplona Turismo. E hoje a gente se encontrou. Eu sabia que eu ia uma hora encontrar com você. Não fique triste, você é muito importante para mim, mas eu me senti dentro da ética não ficar ligando para ninguém, avisando ninguém, Porque entendeu? aí, às vezes, você arrisca mais, né? Porque você liga para um e não consegue ligar para o outro, aí fica Exatamente, pior. Aí eu não ligo para exatamente. ninguém, mas eu E a informo todo respeito mundo. a agência que eu trabalhava também, né? Sim, claro que sim. Então, foi uma situação muito, um momento muito assim delicado, porque você trabalha numa empresa, passou aí um ano, né, um ano e pouco sem trabalhar e você monta uma empresa. Então, assim, a Pamplona nasceu, eu nasci junto, Claro. De novamente. novo, porque é outra É fase, outra é fase, outra é outra coisa. Márcia, outro Outros momento, outros desafios. desafios. Muita gente. Eu falei, eu falava, nossa, eu tenho que pagar. Ai, o passageiro. Então, assim, triplicou a responsabilidade, entendeu? Triplicou o cuidado, né? Porque eu tinha funcionário. Entendeu? Tinha uma coisa que antes você não tinha. Eu tinha Antes você funcionário. trabalhava e recebia. Pronto. Me dedicava. Agora você tem que fazer tudo, É, porque tem outras pessoas que dependem de você. exatamente. Então, assim, eu tinha o cliente da Pamplona, eu tinha o funcionário, aquele colega de trabalho que está todo dia ali com você, que era diferente, porque eu queria dar para ele tudo que eu não tive como funcionária. Então, assim, vinha muitas questões, entendeu? Sim. Mas as coisas foram acontecendo, aí vieram crises, né? A crise aviária, né? Que teve aquele Sim. momento. Aí teve terremotos, tiveram ataques, né? É questão dos atentados, tem muita coisa. Teve uma coisa que abalou demais também, aquele boom lá financeiro nos Estados Unidos que teve. Sim. Foi um ano muito difícil no turismo. E aí foram as coisas acontecendo, né? Aí a Pamplona saiu lá da Rua do Patrocínio, aí a gente, né, fizemos um projeto novo com conceito super, assim, diferenciado, né? Com privacidade no atendimento, o cliente ia até a agência, tinha as consultoras que eram espaço único, né? Cada consultora tinha a sua sala, tinha aquele espaço de convívio dos clientes com café, com chá, com whisky. O pessoal de sexta-feira era um ponto de encontro na agência. Então, assim, era um conceito diferente, que foi em 2015. Então, assim, era a loja de rua, com espaço kids, estacionamento privativo, e assim, foi uma maravilha. Eu cheguei a ter 14 pessoas trabalhando na agência. E as coisas foram acontecendo, grupos, eventos, shows, a gente fazia muitos shows. Então, André Rieu, Andrea Bocelli, muitos, esses principais shows que estavam em São Paulo, a Pamplona organizava, ia 2, 3 ônibus, Circo de Soleil, assim, movimentou, né, a cidade com os eventos. Só que o que acontece? Isso era muito prazeroso,
para o cliente. Dava muito trabalho. Com certeza. Porque você tinha que comprar os ingressos. Claro, você tinha que fazer tudo para ele só ter a experiência de ir lá e assistir. Exatamente. Pronto, acabou. É o único. A gente fazia serviço de bordo com. A gente estava falando enquanto planejávamos essa entrevista, né? A primeira vez que a gente conversou também, de que o trabalho da agência de turismo é um trabalho de prevenção constante e de se informar antes de tudo. Você mostrou aqui o material, você falou que você tinha que pesquisar o que tinha acontecido com quem foi lá. Isso aí não muda. Não muda, né? Porque você, eu quero ir para assistir o show do Cirque du Soleil. Beleza, você vai me levar, literalmente. Vou te levar. Eu só vou pagar para você. Sim. E o resto é com você. Hoje... E se dá uma coisa errada, o problema vai ser seu. Mas então é um nível de responsabilidade muito grande, né? A experiência num show não era só ver o show. Claro. Era estar com pessoas. Durante o trajeto, a gente fazia serviço de bordo, servia uísque, servia vinho. Chegava no local, descia do ônibus, já entrava no teatro, ou né, onde ia ser realizado o show. Na saída, passava num restaurante, o pessoal podia beber, podia se divertir ali, o ônibus estava ali na porta. Então, assim... É uma experiência. Exatamente, era experiência, não era só estar ali vendo um show. Nossa, quantos... Aquela peça Fantasma da Ópera, gente, no período, né, em cartaz... A gente foi muitas vezes. Rei Leão, nossa, era muito gostoso. Mas acabou isso. Hoje, a pessoa entra no aplicativo, compra e vai. O aplicativo, que seja o que Deus quiser. Ele vai ter trabalho, né, de ir, estacionar, mas tá tudo muito prático, né? Então, as coisas foram muito prazerosas, foram momentos muito agradáveis, um crescimento que a gente não imaginava. Mas o que aconteceu? As coisas começaram a mudar. A internet começou a ganhar espaço, né? E ainda agilidade. Teve, agilidade. E ainda teve um momento dentro de tudo isso, já mais perto desses anos que a gente está, que foi a pandemia, né? Então, a pandemia, ela mexeu demais. Eu acho que foi o momento mais difícil do turismo. Eu acredito. Não só do turismo, né? Tudo que envolve você sair da sua casa. Imagina, a gente ficou preso nas nossas casas. Né? Eventos, né? Foi um momento muito desafiador. E que deu muito poder para a internet. Muito, tudo mudou. Né? Você compra tudo pela internet, né? Remédio, comida. E ficou assim, ficou desse jeito. Roupa, tudo. Trabalha sem sair de casa. Exatamente. Então, aí foi em 2019 que eu vi já um movimento, né? E a gente tomou a decisão de sair da rua. Que foi quando o meu filho comprou as salas aqui. E estávamos aí na programação, fazendo projeto para colocar como que ia ser. Só que aí comecei a ver o movimento da pandemia. Falei, epa. Para aí. Fala, meu Deus, como que o senhor foi tão poderoso comigo, né? Porque parece que o senhor colocou... Naquele momento, falou, Márcia, se prepare porque as coisas vão... Porque só pode ser, entendeu? Só pode ser. No final de 2019, a gente não ouvia falar da pandemia. Não, claro que não. Claro que não tinha ideia. Foi em dezembro, janeiro... Então, aí assim, março que estourou, eu falava assim, gente, o que está acontecendo? 3 funcionários pediram demissão. Uma foi estudar em São Paulo, a outra casou e teve bebê e não conseguiu ficar longe do bebê, a outra não se adaptou com o atendimento. Aí eu falava assim, o que está acontecendo? Ai, vamos mudar, vamos para um lugar mais... mais exclusivo, mais fechado. Vamos mais lá para o prédio. Ai, Bru, olha o que... E aí foi...
Janeiro comecei a ver. Nossa, você viu? Fechou? Ai, você viu o que tá acontecendo? Morte, não sei onde. Você viu na Itália? Nossa, a Itália, gente, ela... Itália foi demais. Nossa. E aí, a Espanha, meu marido voltou. Nossa, o negócio tá difícil. O pessoal tá ficando doente. Só que até aí, era tudo, mês que vem acaba tudo isso. Passou o mês que vem... Vai fechar 2 semanas, né? Viu, Lembra? Era, vai passou... fechar 2 semanas. E aí, foram 2 anos, né? Não, carnaval de 2020, uma semana depois decretaram, né? Uhum. Sim. Nunca trabalhei tanto. Não, era demais, porque as pessoas, tudo que nós vendemos em 2019, que ia viajar no começo do ano de... Aí teve que remanejar tudo. E se o mercado tivesse... A gente remarcava, vamos marcar para agosto. Mas como assim? Só em agosto? Eu falei, vamos para ter um... Chegava em agosto, tudo fechado. Chegava em novembro, tudo fechado. E assim, trabalho. E os passageiros, quando compra a viagem com uma agência de viagem, é diferente de quando ele compra na internet. Foi um momento que a gente trabalhou muito, não éramos valorizadas, porque você está fazendo nada além da sua obrigação. Exatamente. E realmente é a nossa obrigação. Eu fazia aquilo porque era a minha obrigação, Sim, era o meu compromisso com aquela pessoa. Mas assim, Márcia, pode mudar para não sei quando. Márcia, muda para... Mas você não vai tentar viajar? Não, eu marquei, mas eu resolvi não ir mais. E assim, sabe? E foi um momento que a gente não ganhava dinheiro mais. Porque Por você 2 anos, você estava ajeitando a gente o que já tinha vendido. Perdia muito dinheiro, porque tinha todas as despesas. Claro. Tinha funcionário. E não entrava. E aí, a gente começou a resolver o problema dos outros. Tipo, pessoas que compravam viagem na internet, uma foi passando para outra, e aí que a gente começou a resolver situações que quem compra na internet não resolve. E hoje muita gente nos procura. Então, às vezes você tá ali, no impulso você compra. Só que tem situações que você tem que ter um mínimo de conhecimento. Não adianta você ir para Paris via Nova York, você vai precisar de visto dos Estados Unidos. E a pessoa sabe que ir para Paris não precisa de visto, né? O brasileiro tem as portas abertas na Europa. Mas para você fazer uma viagem com a Delta para ir para Paris, você precisa de visto americano, né? Então, as pessoas compram na internet. Porque vê a promoção, vê um valor legal, mas ele não está com toda a informação. Exatamente. Né? Então, isso, hoje, a internet é maravilhosa para nós. É tudo muito ágil, tudo muito rápido. Qualquer dúvida, a gente tem nossos canais de informação, a gente tem, né? Só que os clientes nem todos têm isso. Então, sim, compra a viagem, chega no aeroporto, não consegue embarcar porque precisa de uma vacina específica para entrar naquele país, você precisa de documentos. Então, assim, hoje, a agência de viagem, ela é uma prestadora de serviço, né? Que está passando aí por um outro momento. Outro momento de transição. Uma outra fase. E eu aconselho a todas as pessoas, tenham um agente de viagem de confiança. Todas as cidades têm uma agência boa, entendeu? Sim. Pessoas que já estão há muito tempo no mercado, que já têm os caminhos para poder te atender. Eu acho que todas as pessoas devem procurar uma agência de viagem, mas uma agência de viagem que seja boa, uma agência confiável, porque na internet existem muitas ofertas, e oferta que você vê que é
assim, muito diferente do que o mercado está proporcionando, você tem que desconfiar. Sim. Por quê? Ninguém vai pagar para a pessoa viajar. Existem situações de bloqueios, de negociação, pré-negociação. Por exemplo, eu faço muito bloqueio, sinalizo e vendo depois. Então, o que a pessoa está olhando hoje no sistema, né? O que ela vê hoje, o meu preço é diferente, porque eu comprei os lugares lá atrás. Claro. Entendeu? Então, eu vou dar um exemplo para você poder entender. Eu estou indo em setembro com um grupo para Europa, né? Num cruzeiro marítimo sensacional, uma companhia maravilhosa, um navio lindo que eu fui na inauguração, me apaixonei e quero levar os meus clientes, né? Olha, essa viagem vai ser maravilhosa. Em outubro do ano passado, eu comecei a negociação. Em dezembro, eu fiz a sinalização do grupo. Comprei 10 cabines duplas, com varanda, alimentação, bebidas. Fiz um programinha bem exclusivo. Hoje, quem entra no sistema da mesma companhia, o mesmo voo... Não vai encontrar o mesmo preço, é impossível. Viu? Tá mais de... acho que uns 50% acima do preço certeza. Que eu tô vendendo. Com certeza. Entendeu? Então, assim, existem as ofertas, existem as oportunidades. Só que você tem que saber. Tem muitas maneiras de você consultar uma empresa que você vai utilizar. E não só no turismo. Exatamente, em todo, né? Médico, costureira, né? Lojas. Tudo você compra pela internet, mas você tem que saber o que você está comprando. Exatamente. Né? Exatamente. Mas a Pamplona está aí. Hoje eu tenho uma equipe maravilhosa, com conhecimento, né? De mais de 20 anos no turismo. São as minhas consultoras, né? Hoje eu tenho a Bruna, tenho a Eli. Estou em busca de outros profissionais também, porque a demanda está bem alta. Estou muito feliz de estar aqui na Torre Inc, porque proporciona aí para os meus clientes, para os meus funcionários, né? A segurança, né? O conforto de ser no centro da cidade, num bairro super, né? Que está aí, tem um pouco de tudo. Fácil acesso, né, na cidade. Esse serviço, né, que a Torre Inc proporciona para nós, desse serviço 24 horas. Para nós, aqui da agência... Faz toda a diferença, né? Eu posso ficar tranquila. Eu fiz embarque agora, eu cheguei 4 horas da manhã aqui para poder dar o embarque para os clientes. Nosso voo era às 8 horas da manhã, saindo de Guarulhos. Gente, foi super confortável, a pessoa estava aí já recebendo os clientes, aí chegou o nosso transporte, sabe? É realmente um diferencial. E com segurança, né? Sim. A gente tem aí essa preocupação, né? Não é aquela questão de a gente se encontra na esquina da rua tal com tal e a gente vê que acontece. Não. O cliente chega, ele tem um cafezinho, ele tem o toalete. Tem um espaço legal. Foi muito bom mesmo essa vinda aqui para o Itu Novo Centro, aqui na Torre INC, Torre Inc. Márcio, eu estou muito feliz, realmente. A gente poderia continuar viajando, porque a gente está viajando, conhecendo muita coisa. Para mim são novidades, algumas coisas dessas eu já vi, mas eu estou muito feliz. Eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui. Eu que agradeço. Antes de terminar, eu sempre trago aqui no nosso podcast uma curiosidade que tem alguma coisa a ver com o tópico, né? A profissão da nossa convidada. E vou te perguntar se você sabia quem que foi, quem trouxe o primeiro carro com motor aqui no Brasil. Ai, Mamba. Primeiro carro? Eu estou aqui com a minha colinha. 1891. Eu vou ver no Google. Não pode. Eu vou ver. Eu Mas vou tudo falar que a gente não sabe.
Quem que é o pai da aviação no Brasil? Ai, meu Deus. Santos Dumont. Santos Dumont, lógico. Ai, senhor. Foi ele. Você sabia disso aí? Primeiro carro? O primeiro carro que chegou no Brasil foi um Peugeot tipo 3, em 1891, da família do Santos Dumont. Legal, Não né? sabia. Não Legal. sabia. E eu trouxe isso aí por quê? Porque é legal falar de alguém que pai da aviação. Pai da aviação, Santos Que Dumont. essas rotas que a gente viu aqui no mapa são só de avião, algumas. Mas você também falou das viagens por terra, né? Por estrada. Sim, sim. É Que muito, é muito bom. Na Né? Europa, hoje, existem muitas viagens rodoviárias. Muitas. Né? Nos circuitos na Europa, que passa, tipo, 15 dias em 3 países. Tem rodoviária, tem trem, tem avião. Mas não acha muito legal ver que o pai da aviação também foi o primeiro que trouxe o carro aqui? Brasileiro, né? É, muito legal, sensacional, né? Sensacional. E você sabe que o primeiro bilhete eletrônico, quem trouxe também, quem apresentou o bilhete eletrônico foi a Gol. O Brasil tem muito que aporta com muita coisa, né? Sim. É uma história muito rica, muito legal. E realmente eu quero te agradecer mais uma vez. Foi muito bom conversar com você. Espero que a gente tenha mais oportunidades de conversar, de saber mais do seu trabalho. Vamos criar aí algumas outros temas, né? Hoje eu me apresentar, mostrar um pouquinho aí do que o turismo significa na minha vida. E trazer outros assuntos, trazer colegas, trazer um cliente, né, um passageiro que me acompanha há muitos anos, né, mostrar situações que já aconteceram em viagens. Então, tem muita coisa para conversar. Hoje que as redes sociais mandam, né? Qual é o Instagram da Pamplona? @ Pamplona Turismo. Beleza, então fica o convite aí para todos acompanharem seu trabalho, sim. Tentar ter essa experiência com você, que eu acho que vale muito a pena. Qual seria a sua mensagem final para quem está assistindo? Olha, a modernidade, né, traz aí muita facilidade para nós, né? Mas hoje eu valorizo muito isso. Sabe, a gente tá aqui conversando. Sentindo, né? Esse contato, né? Eu amo gente, entendeu? Então, esse contato com pessoas, para mim, é muito importante e não vou deixar de ter esse formato no meu atendimento, por mais que a internet e os robozinhos estejam aí. Eu acho que é muito importante a gente estar junto, sabe? Sentir, porque às vezes eu conheço no olhar da pessoa se ela gostou da ideia que eu dei para ela, da opção. Se ela achou caro aquilo, eu já sei na expressão dela se ela... E o robô não. Não. Entendeu? Então, assim, por mais que as coisas mudem, que tudo seja virtual, tudo eletrônico, a Márcia, a Pamplona Turismo, está atualizada, mas a gente nunca vai deixar de ter esse atendimento presencial, de ter esse acompanhamento. O meu celular, todos os meus clientes têm meu celular. Existe um canal de suporte, existe um canal de atendimento, mas se ele não consegue resolver, o meu telefone Então, assim, o tempo passa, né? As coisas estão cada vez mais modernas, mas a Márcia, né? Hoje, que nem diz o meu filho, até Mamba, mãe, você é uma dinossauro no turismo. Eu amo ser a dinossauro do turismo, entendeu? Eu sou assim. E é assim que eu vou continuar. Eu estou me atualizando. Eu passei por muitas mudanças. Eu conheço todos os sistemas de companhia aérea, conheço todos os sistemas que as operadoras oferecem. Mas a minha essência, a Márcia, sou eu. Mudar, não tem como mudar. Eu adoro ligar para o cliente e falar, viu, você chegou bem? Viu? E aí, você gostou do restaurante?
o voo foi tranquilo, que eu sei que aquele passageiro tem medo de avião, mas eu quero saber dele, entendeu? Se ele fez uma boa viagem, se ele chegou bem. Então, assim, Mamba, a Pamplona tá aqui, né, na torre INC. Ela está nas redes sociais, ela está no seu celular, ela está em todos os canais. Mas o que me dá alegria, o que me dá prazer é aquele cliente que vem me visitar, tomar aquele cafezinho comigo. Então, é isso. Muito obrigado mais uma vez. Gente, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram com a gente até o final. Revejam, assistam de novo, vejam tanta coisa legal, compartilhem com pessoas que gostam de viajar, compartilhem com pessoas que não viajam muito para ver o que eles estão perdendo também da experiência de uma viagem diferente. Muito obrigado mais uma vez. A gente se encontra nos próximos TorreCast aqui na Torre Inc. 50. Eu sou Mamba e foi um prazer estar com vocês.